Olha, tem muita gente que vai aproveitar as férias, claro, se expondo ao sol. É nas piscinas, nas praias, aproveitando o futebol, enfim, muitas formas de aproveitar e se divertir que acabam expondo mais a pessoa aos raios solares. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Vinícius Fontinelli, que é dermatologista e vai nos ajudar a entender melhor como funcionam as interferências dos raios solares na pele humana e a maneira ideal de nós nos protegermos. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, doutor, é evidente que nesse período as pessoas vão se expor muito mais ao sol em função das férias, né? Da praia, da piscina. Como as pessoas devem se proteger? Qual a maneira mais eficaz de proteção solar? Então, inicialmente o que a gente tem que determinar é que o período mais importante de proteção é entre 0 e 20 anos de idade, tendo em vista que é o período que mais se expõe ao sol, corresponde a 80% da radiação que o indivíduo vai pegar do sol. O principal mecanismo de proteção são roupas e vestimentas, e não o protetor solar, como todo mundo pensa, apesar dele ser tão importante. Quanto as roupas. Mas o principal são as roupas, tendo em vista que nem todo mundo tem acesso à compra do fator de proteção solar. Mas há aliado um chapéu, roupas que protegem braços, mas principalmente chapéu associado a um protetor solar de numeração a partir de 30. Agora, existe uma dificuldade das pessoas em usarem roupas em função do forte calor, né, doutor? Sim, é uma dificuldade que a gente tem aqui no nosso estado, o calor, né? Então, o chapéu, o boné é um mecanismo de proteção importante. Na praia, normalmente, as pessoas estão com menos roupas, tá? Então, o ideal é a associação do protetor solar. Então, nós vamos acompanhar aí nessa reportagem da Carol Porto, como é que as pessoas no litoral, principalmente no litoral aqui do Piauí, têm feito para se proteger e evitar que o sol possa trazer problemas à pele. Os raios ultravioletas UVB irradiados pelo sol podem agredir a pele seriamente, causando doenças como câncer. O horário de maior intensidade desses raios é entre 10 e 16 horas. E para evitar que a exposição traga algum dano à pele, é necessário tomar alguns cuidados. Devemos sempre ter cuidado de estar usando o filtro solar adequado, a repetição a cada 3 horas, porque muitas vezes estamos errôneos no sentido de não repetir o filtro solar. Então, a cada 3 horas, o UVA e o UVB ela absorve essa proteção solar. Então, devemos ter a consciência da repetição. O protetor solar protege a pele da radiação do sol, mas é importante escolhê-lo levando em consideração o filtro de proteção solar, o FPS. Como é o caso de Rejane Magalhães, que escolhe o protetor solar pensando nos filhos. Nós moramos numa cidade que é muito quente, então assim, eu procuro sempre o fator 60 para eles, que dá uma proteção maior para eles. Segundo a Associação Brasileira de Dermatologia, eles dizem que aqui na nossa região Nordeste sempre vai ser o mínimo de 30%. Então, de 30% do filtro solar é que vai ter uma proteção, que vai ter aquela repetição e uma eficácia na sua durabilidade. Doutor Vinícius, como usar o protetor solar de forma adequada? A necessidade da repetição, ela é imprescindível? Sim. Os protetores solares devem ser utilizados 30 minutos antes da exposição ao sol e eles devem ser reaplicados a cada 2 horas. A cada 2 horas você tem uma perda em torno de 10 a 20% do potencial de proteção desse protetor. Daí a necessidade de reaplicação. Existe um detalhe muito importante. Crianças até 6 meses de idade não devem utilizar filtro solar. E crianças de 6 meses até 4 anos de idade devem usar exclusivamente protetores solares para crianças, que são aqueles que normalmente vem escrito Kids. A pele da criança até 4 anos de idade ela tem uma permeabilidade muito maior do que a pele do adulto. Então, existem alguns produtos químicos em protetores solares adultos que não são convenientes para essa idade. E a família pode usar todo o Kids. A diferença do protetor Kid para o protetor adulto é que o protetor Kid é feito por produtos físicos, que tem menos absorção na pele. Daí o menor risco de toxicidade para a criança que tem maior permeabilidade da pele. Olha aqui, a Débora liga para o 31 31 17 50 e pergunta, tem uma dúvida, ela diz que o filho dela nunca foi à praia, nunca foi, tem 9 anos de idade, nunca foi, e ela acha que a pele dele é muito sensível. Que cuidados ela deve ter com esse filho? Primeiro, escolher o horário adequado para ir à praia, de preferência abaixo das 10 da manhã ou acima das 4 da tarde, usar o protetor solar
para criança, específico para criança, que no Brasil são os protetores Kids, criança em inglês. Ela deve dar essa preferência. O fato de nunca ter ido à praia antes gera algum tipo de cuidado especial? Não gera nenhum cuidado. O que gera é assim, como uma criança nunca se expôs ao sol, ela deve evitar a exposição excessiva como qualquer outra criança, inclusive as crianças que já têm hábito de ir para a praia. Também deve ser evitada a exposição excessiva. Bom, aí o Rian está aqui perguntando, diz que tem o hábito de ficar soltando pipas o dia inteiro. Isso é muito prejudicial. Demais, porque além dele ficar exposto ao sol, ele ainda fica olhando para o sol. Então deve não só usar protetor solar, como de preferência um óculos escuro para não lesar a retina. Porque o olhar para o sol lesa a retina. Leonice está aqui com a dúvida, ela diz o seguinte: tenho glaucoma e não posso pegar sol por muito tempo. Pegar sol provoca dores de cabeça e inflamação nos olhos. O que eu devo fazer? Ela pergunta. Uso de óculos escuros e evitar o horário entre 10 e 4 da tarde. Todo mundo precisa evitar esse horário entre 10 e 4 da tarde, doutor? Mesmo se estiver na praia, mesmo se estiver jogando futebol, mesmo em qualquer atividade? Então, qual é a característica do horário entre 10 e 4 da tarde? É o horário que você tem tanto radiação UVA, que é a radiação que você tem o dia todo, e você também vai ter radiação UVB. E a radiação UVB é uma radiação que comprovadamente ela vai dar câncer de pele. Então, quem se expõe excessivamente associado ao tipo de pele, ou seja, se é uma pele mais branca, se tem olho claro, cabelo claro, existem essas variáveis que implicam em limitações maiores e menores ao horário de exposição. Mas, de uma forma geral, todos que se exporem ao sol nesse horário devem utilizar protetor solar. Doutor, houve uma mudança no que diz respeito aos protetores solares, o fator de proteção. Quais foram as mudanças que ocorreram? Hoje, existe um limite de... O que existe hoje em relação aos protetores solares são dois fatos muito importantes. Primeiro, antes existiam protetores abaixo de 30 com validade. Atualmente, a Sociedade Americana de Dermatologia determina que os protetores solares abaixo de 30 não devem ser mais utilizados, porque a eficácia é muito baixa. Essa determinação ainda não foi implantada no nosso mercado, no mercado brasileiro, mas em breve deve ser implantada. Segundo, hoje em dia a gente deve seguir não só o número que está estampado no protetor, que ele caracteriza só a proteção para UVB, mas levar em conta se esse protetor solar também tem proteção para radiação UVA e se tem um antioxidante que dá maior durabilidade. Bom, a última pergunta aqui é uma ligação. A mulher diz assim: meu marido tem uma mancha na região da barba onde não nasce pelo, e essa mancha está aumentando. Ela já usou 2 pomadas e não resolveu o problema. Ela está preocupada com isso. Então, esse paciente deve procurar um dermatologista para fazer uma investigação adequada, tendo em vista que existem várias causas. Como encontrar um dermatologista? Existe um site, que é o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, sbd.org.br, no qual encontra todos os dermatologistas que são vinculados à Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é um elemento muito importante. Antes de procurar o dermatologista, verificar se ele é vinculado a uma sociedade específica. Ok, nós conversamos com o doutor Vinícius Fontinelli, aqui, dermatologista, a respeito da exposição solar nesse período de férias. Doutor Vinícius, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Disponha. Muito obrigado. Obrigado.